Fala pessoal, mais uma aula aqui no meu canal do YouTube para vocês, e essa é a aula mais importante do meu canal, porque foi do dia que eu realizei um sonho, o dia em que eu palestrei no Congresso da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, mais especificamente em 2019, no Congresso da SONAF em Fortaleza. Essa aula é sobre como diferenciar se o sintoma do seu paciente é intra ou extra-articular no quadril. Então, se você tem um paciente que tem dor no quadril ou você tem dificuldade em evoluir no tratamento desses tipos de paciente, deixa aqui embaixo nos comentários para mim qual que é a sua dúvida e qual é a dificuldade que você tem de evoluir com esses indivíduos. Além disso, assiste a aula até o final, porque nela eu vou discutir estratégias práticas do meu dia a dia, de como eu lido com essas lesões e como que a gente consegue evoluir com os nossos pacientes para alcançar um tratamento efetivo. Se você curtir esse vídeo, clica nesse botãozinho aqui embaixo, se inscreve aqui no canal para ficar atento às próximas aulas, às próximas novidades que eu vou postando por aqui. Eu tenho postado os vídeos semanalmente, inclusive agora eu estou aqui num quarto de hotel, concentrado com a portuguesa, e vou postar um vídeo para vocês. Então, se inscreve aqui no canal, que cada dia tem uma aula melhor do que a outra aí. Curtam a aula e no final do vídeo eu volto para conversar um pouquinho mais com vocês. E a ideia hoje é falar um pouco sobre o quadril do atleta. E dentro do que nós programamos, a ideia é que eu apresente um pouco para vocês entre diferenças de lesões intra e extra-articulares e tentar correlacionar um pouco isso com os públicos ou com os atletas que a gente possa abordar dentro dessas lesões. Antes da gente começar, a gente precisa entender um pouco de qual é a incidência ou como que essas lesões acontecem no nosso dia a dia. Como que essas lesões acontecem no nosso dia a dia. No meu ambulatório hoje, na minha realidade, no meu ambulatório de fisioterapia esportiva, na faculdade, a gente atende alguns atletas. A maioria das lesões que eu lido no dia a dia são lesões por sobrecarga, e a maioria das lesões que nós vamos encontrar no quadril do atleta são lesões por sobrecarga, por overuse ou por falta de controle de estímulo. A maioria dos atletas que eu lido com lesões ou com queixas no quadril são atletas do atletismo, diferente do que a gente imagina que normalmente a gente tem em relação com futebol, salão. No meu ambulatório, a maioria dos meus atletas com essa lesão são atletas do atletismo, atletas de velocidade. A Naira terminou falando um pouco sobre isso, sobre a influência dos músculos do quadril em estímulos de velocidade. E o segundo público que eu mais atendo lá realmente é o público do futebol, então vou mostrar um pouco da realidade entre os dois públicos para vocês. As lesões do quadril do atleta compõem 20% do dia a dia clínico. Então, normalmente não são lesões que são muito prevalentes na clínica, por isso que a gente tem muita dúvida ainda do que a gente pode fazer. A gente vai mostrar muitas coisas para vocês, mas várias coisas a gente ainda tem muito que evoluir no tratamento desses indivíduos. Então, só para ilustrar um pouco para vocês, as lesões mais comuns são pubalgia e síndrome do impacto femoroestabular, são as duas que eu vou focar mais aqui na minha palestra, além das lesões musculares e das tendinopatias em geral no quadril, mas eu vou focar mais nessas duas aqui e vai ser o foco de todo o workshop. Se a gente for avaliar qual que é o principal fator de risco para essas lesões, já que elas são todas lesões de sobrecarga, basicamente é o aumento brusco de volume. Então, em qualquer processo de treinamento, você tem um piso em que o atleta está e ele precisa evoluir num pico de performance. O problema não é ele evoluir muito, treinar muito, desde que ele esteja preparado para isso. O problema é ele evoluir muito rápido. Então, o principal problema é o aumento brusco de volume e não o volume total em que ele está sendo aplicado. Então, se a gente conseguir construir esse atleta como um cara robusto que vai suportar toda essa demanda, realmente ele tem menos chance de se machucar do que quando você tenta expor uma demanda a ele de uma forma muito rápida. Na verdade, esse é o principal fator de risco para lesões em atletas. Essa exposição vai ser evolução muito rápida em relação ao volume. Depois a gente tem alguns fatores de risco estruturais, como por exemplo a razão de abdução e adução de força no quadril. Então, a razão de 3, ou seja, dividindo o pico de torque isocinético dos abdutores pelo pico de torque dos adutores de quadril, se o seu atleta chega próximo de uma razão, de uma diferença de 3 entre esses picos de força,
pico de torque. Normalmente a força de abdutores vai ser mais forte no isocinético, até pela posição que a gente avalia. Se você encontrar uma razão próximo de 3, esse atleta está com maior chance de desenvolver uma lesão inguinal ou uma dor inguinal. Isso significa que provavelmente você vai ter que aumentar um pouco a capacidade que tem de geração de força nos adutores. Isso na velocidade de 60 graus por segundo, que é uma velocidade que a gente avalia a força, tá? Como eu estou fazendo nesse vídeo aqui. E aí existe uma crítica a esses trabalhos, é a única coisa que a gente tem na literatura relacionada à força como fator de risco, então é uma coisa que a gente tem que se apegar, que a gente tem que focar. Mas na maioria dos trabalhos da literatura, eles focam em pico de torque. E talvez fosse mais interessante que a gente focasse no que a gente chama de trabalho total. Eu vou explicar para vocês um pouquinho o que significa isso. Se a gente pegar um gráfico aqui, por exemplo, de força de extensores de quadril, aqui em cima força concêntrica e aqui embaixo força excêntrica, pico de torque é a parte mais alta da curva, certo? Seja concêntrico ou excêntrico. Isso é o que a maioria dos trabalhos avaliam como fatores de risco, como critério de alta. Então, você pega como se fosse uma foto ali do exame, de toda aquela amplitude, no caso de extensão de quadril, que um atleta está fazendo, é como se eu tirasse uma foto só desse momento. Como se eu estivesse fazendo uma análise do movimento e pegasse só uma foto da análise do movimento, para fazer uma analogia, para vocês entenderem melhor. Trabalho total é como se eu pegasse todo esse trabalho, toda essa força que o meu atleta gerou e comparasse uma perna com a outra. Então é melhor que eu entenda qual é o momento que ele gerou mais força e como ele gerou força em toda a amplitude de movimento do que pegar só uma foto desse momento de força. E isso é uma das coisas que a gente tem trabalhado hoje, que é tentado olhar mais para o trabalho total nessa avaliação do que o pico de torque. Mas de fato o que a gente tem na literatura hoje é essa razão de 3 no pico de torque na velocidade de 60 graus por segundo. Um outro fator de risco relacionado à mobilidade é o déficit de rotação total do quadril, mas principalmente relacionado ao déficit de rotação interna de quadril. Tá? Então, quando o seu atleta apresenta uma rotação total menor do que 85 graus, a Naira já falou aqui para vocês mais cedo que normal de rotação interna é em torno de 30 a 45 graus, de rotação externa vai variar aí de 40 até no máximo 60 graus. Então, somando as duas rotações, se o seu atleta apresenta menos do que 85 graus, principalmente relacionado a uma diminuição da rotação interna do quadril dele, ele tem um fator que expõe ele ou faz com que ele tenha maior chance de desenvolver dor anterior no quadril. Isso uma explicação, né, biomecânica pelo fato de você ter uma barreira ali para a rotação no quadril, e no esporte, em alguns momentos, a gente precisa dessa mobilidade, principalmente esportes que tenham rotação, como por exemplo o futebol. Se você tem um freio de rotação interna, teoricamente você aumenta o cesariamento na síntese pública, sacroiliaca, em toda a estrutura, né, a parte estrutural do quadril relacionada à rotação. Se você tem como objetivo ganhar mobilidade nesse quadril, você só é efetivo em realmente conseguir ter uma conduta efetiva se você conseguir mudar 7 graus dessa amplitude que você mensurou, que é o que a gente chama de mudança clínica detectável, certo? Então eu preciso ter pelo menos 7 graus de mudança para dizer que, por exemplo, uma manobra de mobilidade, um ganho de mobilidade, alguns a gente vai mostrar para vocês na prática aqui, foi efetivo, tá? E além disso, você tem que levar em consideração se esse indivíduo não tem alterações estruturais que predispõem a essa rotação interna. Como, por exemplo, um CAM, que é o impacto fibroacetabular, que eu vou mostrar um vídeo para vocês, ou algumas alterações anatômicas que a Naira mostrou, como retroversão do acetato, excesso de cobertura acetabular e por aí vai. Então a gente precisa definir na avaliação, uma das coisas que o Thiago vai mostrar depois nos ganhos de mobilidade, se esse end feel, essa sensação final é rígida ou se você tem a possibilidade de talvez ganhar esses 7 graus que, teoricamente, seria efetivo em diminuir os riscos desse atleta em desenvolver uma dor anterior do quadril. Beleza, então eu tenho alguns fatores, vocês viram que são pouquíssimos fatores na literatura que batem o martelo e que predispõem esse atleta com mais chance de se machucar, mas e quando ele se machuca? O que eu tenho que pensar? Como que eu tenho que
guiar o raciocínio para entender o que possa estar acontecendo com ele. A primeira coisa é que, normalmente, esse indivíduo está trabalhando com uma demanda muito alta, ao mesmo tempo que ele tem uma capacidade física baixa. Principalmente se ele tem dor há muito tempo, ou se ele vem levando essa dor há muito tempo. E quando eu falo capacidade física, entendam como capacidade de geração de força, flexibilidade, controle neuromuscular e o comportamento dele. Por exemplo, se ele come bem, se ele dorme bem, se ele descansa bastante depois dos treinos. Todas essas variáveis, em conjunto, formam o que a gente chama de capacidade física, ou seja, a capacidade que esse indivíduo tem de suportar uma demanda ideal. Então, normalmente ele está trabalhando numa demanda muito alta, com uma capacidade baixa. Se ele tem dor há muito tempo, ele está ficando cada vez mais fraco, ele tem medo de correr, tem medo de chutar a bola, então ele vai fazendo com que aquela musculatura entre em desuso. Então você tem um desequilíbrio entre capacidade e demanda. E aí a gente pensa, então vamos tirar ele de tudo, vamos diminuir essa demanda ao máximo que eu puder. E a pior coisa que você pode fazer para esse atleta é isso aqui, ó, jogar a demanda dele lá para baixo, certo? Então, na verdade, ao invés de retirar a carga ou retirar a demanda, a gente vai só reduzir a demanda ao mesmo tempo que eu aumento as capacidades de suporte de carga dele, ou a capacidade física que esse atleta tem de suportar a carga. Isso significa que eu tenho que deixar ele mais forte, ao mesmo tempo que eu controlo um pouco essa demanda. Mas eu não consigo deixar ele forte do dia para a noite. Então eu vou reduzir um pouco a demanda, ao mesmo tempo que eu vou aumentando a capacidade física. Existem várias estratégias que a gente pode utilizar no caso do quadril do atleta para diminuir essa demanda, e a gente vai mostrar algumas para vocês na prática. O uso de algumas estratégias que a gente acaba utilizando no dia a dia clínico, como por exemplo o uso de uma tira inguinal. Você vai ver a gente falar isso bastante, tira inguinal. É uma estratégia que você tira a demanda ou tira a carga de determinada região que está sendo muito estressada, ao mesmo tempo que ainda você não conseguiu dar um suporte ou dar uma capacidade de suporte de carga naquela região, aumentar a capacidade física que o indivíduo tem para exercer ou para suportar essa demanda. E esse equilíbrio aqui, ó, nunca vai existir. No processo de tratamento ele pode até acontecer, mas depois que esse cara tiver alta, esquece que ele vai ficar mantendo os exercícios da fisioterapia, de fortalecimento. Então, o que a gente busca normalmente é mais ou menos isso aqui, ó. Uma demanda alta, uma capacidade física aceitável de suportar essa demanda à medida que você vai apagando alguns incêndios, pensando em algumas estratégias para fazer com que ele lide melhor com essa demanda. Esse é o primeiro ponto. Eu não vou gastar muito tempo nisso, porque seria tema para outra aula, como que a gente controla a demanda, controle de carga, a gente vê isso muito no esporte, mas não é o foco de hoje. Então a gente vai entrar, de fato, na sintomatologia de um paciente que tem a lesão no quadril, que é o que a gente chama de quadril do atleta, né? A dor inguinal no atleta, os trabalhos trazem como groin pain, tá? Tem uma sintomatologia clássica, que normalmente é uma dor unilateral, relacionada ao gesto esportivo, e essa dor é difusa, pode se estender para abdômen, coxa, glúteo ou períneo, e normalmente piora com o esporte, com atividades como, por exemplo, sprint, tiro, que é o caso dessa atleta, e a maioria dos atletas que eu tenho no meu ambulatório de fisioterapia esportiva lá, que eu citei para vocês, da Faculdade de Medicina do ABC, que são atletas do atletismo. Então, em atividades como tiro, você tem uma exigência grande de adutores como extensores de quadril, de isquiotibiais como extensores de quadril, de glúteo como extensores de quadril, às vezes adutores como flexores, e os flexores de quadril como pessoas, reto femoral. E esportes como futebol. Você tem uma exigência da região anterior e medial do quadril muito grande no gesto, pelo chute, pelos deslocamentos laterais, pelos gestos do esporte. E normalmente essa dor melhora com repouso, porque ela tem uma característica clássica de estar associada à sobrecarga, a carga de treinamento, a exigência de treinamento. Essa dor pode ter relação com o que a gente chama de síndrome do impacto femoroastabular, e a síndrome do impacto femoroastabular
É uma nomenclatura nova. Em 2016, esse consenso definiu que a gente deveria chamar isso de síndrome, desde que o indivíduo apresentasse 3 características claras: exame de imagem positivo, associado a sintomas característicos como, por exemplo, a chamada dor em C, e associado a sinais clínicos como, por exemplo, a perda de rotação interna, que eu acabei de mostrar para vocês. Então, isso é o que caracteriza um indivíduo, um atleta com síndrome do impacto femoroacetabular. Ele precisa ter essas 3 características, certo? As características de exame de imagem são o impacto do tipo CAM, que é caracterizado como o aumento do colo do fêmur, certo? Um bump ósseo, um crescimento do colo do fêmur, que vai possibilitar, né, com que aconteça o contato precoce entre o acetábulo e o colo do fêmur em extremos de amplitude, principalmente de flexão de quadril e rotação interna. Então, esportes que tenham esses extremos de amplitude, por exemplo, ciclismo, que o cara fica clipado ali muito tempo em flexão, rotação interna. Um esporte clássico que não é muito da nossa realidade, mas, por exemplo, o goleiro do hóquei, tem vários trabalhos com goleiro de hóquei, que ele fica muito tempo em flexão e rotação interna. Então, esportes que predispõem a esse extremo de amplitude, associado a esse aumento de bump ósseo, faz com que você tenha um aumento na sobrecarga da região anterior e superior do acetábulo em contato com o colo do fêmur. E além do impacto do tipo CAN, nós temos o impacto do tipo pincer, que agora é o crescimento da borda acetabular, que também vai predispor ao mesmo tipo de impacto, ao mesmo tipo de sobrecarga em extremos de flexão de quadril, rotação interna de quadril. Você tem o contato precoce entre o colo do fêmur com o acetábulo, e isso pode causar lesões no lábio, lesões de cartilagem, sobrecarga intra-articular. Então, normalmente, a síndrome do impacto femoroacetabular está relacionada a sintomas intra-articulares e extra-articulares. Existem algumas teorias de onde vem, né, toda essa deformidade, mas uma das mais aceitas é que, normalmente, em esportes que o indivíduo tenha excesso de rotação interna e flexão de quadril, esse estresse, esse contato precoce do colo do fêmur com o acetábulo predispõe o crescimento ósseo nessa região, né? Lei de Wolff, a gente chama. O corpo ele se adapta às cargas que são impostas a ele. Se você tem muito atrito ali, ele vai crescer osso para tentar suportar esse atrito. Então, essa é uma das teorias mais aceitas de excesso de sobrecarga, fazendo com que você tenha crescimento ósseo, e esse bump ósseo pode levar sobrecarga na região anterior do pubis e na sacroiliaca, na lombar, por consequências. Então, normalmente, quando você tem o impacto femoroacetabular, a síndrome do impacto femoroacetabular, você tem lesão de lábio associado a esse excesso de crescimento ósseo, principalmente ao impacto do tipo CAM, ou CAMI, que é o crescimento do colo do fêmur. Você normalmente tem lesão do lábio, que é aquela estrutura importantíssima que a Naira falou para vocês, para gerar estabilidade na articulação do quadril. Então é uma estrutura muito importante para gerar aquela pressão negativa, e quando você tem uma fissura nesse lábio, você já perde essa capacidade de selamento da articulação. Isso faz com que a articulação do quadril ela fique mais instável, você tenha perda da área de contato da cabeça do fêmur com o acetábulo, aumenta a sobrecarga, você aumenta estresse em todas aquelas estruturas que a Naira citou, que são importantes para gerar estabilidade, principalmente anterior na cabeça do fêmur. E aí você pode ter a ocorrência de sintomas ou de adaptações daquele indivíduo relacionados a essa lesão. Então, os sintomas desse indivíduo podem vir dessa própria lesão do lábio, porque o lábio é uma estrutura altamente inervada, e também pode vir das lesões condrais, das lesões da cartilagem, que fazem com que tenha exposição do osso subcondral, e aí esse excesso de sobrecarga do osso subcondral pode gerar sintomas nesse paciente. Então, normalmente, principalmente associado ao impacto do tipo CAM, você tem lesões condrolabrais, a lesão do lábio associado à lesão condral. E isso pode, de fato, gerar um processo inflamatório naquela região e ser um estímulo nociceptivo que pode levar dor no seu paciente.
Existem alguns testes que têm o objetivo de identificar se a dor realmente vem desse contato intraarticular, dessa região anterior do quadril, mas a maioria deles são muito ruins para diagnóstico, para fechar e falar assim, não tem nada de fora, nada extra-articular, nenhum músculo, nenhum tendão influenciando, e a dor do cara de fato é pontual mesmo, da lesão da cartilagem ou da lesão do lado. Então existem poucos testes especiais que têm a capacidade de dizer isso. O teste de Fadir é um dos que tem a maior capacidade de excluir essa possibilidade. Então, se ele deu negativo, significa que possivelmente não existe uma influência de uma dor intraarticular naquele indivíduo, e a gente tem que focar mais nas estruturas extraarticulares que a gente vai citar, que eu vou citar para vocês daqui a pouco. Mas mesmo se ele der positivo, a gente não consegue afirmar ainda que a dor daquele indivíduo vem realmente desse impacto, dessa lesão de lado, dessa lesão da cartilagem. Normalmente você tem associação de uma lesão intraarticular com a lesão ou com as dores extraarticulares, com sobrecarga extraarticular. Então, e aí vem sempre uma dúvida, então já que eu tenho uma lesão estrutural, uma sobrecarga naquela região, será que é possível tratar essa dor intraarticular? Então, se você suspeitar que existe realmente uma dor intraarticular no seu atleta, o seu foco tem que ser basicamente diminuir a pressão e cisalhamento naquela articulação, ou seja, entre a cabeça do fêmur e o acetábulo. E para isso a gente precisa pensar em estratégias que irão gerar estabilidade naquela articulação. E essa estabilidade ela vai ter que ser gerada de forma ativa, porque eu tenho lesão de tecidos passivos. Se eu tenho lesão de tecidos passivos, eu vou ter que compensar essa lesão com estruturas ativas. E aí a gente tem que começar a pensar em quais músculos seriam importantes para isso. E a Nélia já mostrou vários deles aqui, e a gente tem que pensar principalmente nos músculos que têm a possibilidade de trazer a cabeça do fêmur contra acetábulo, como por exemplo o complexo oposto lateral do quadril e ilho-psoas, que são os mais estabilizadores dessa articulação. E aí talvez a gente consiga compensar essa falta de estabilidade passiva com estabilidade ativa. De fato, se o objetivo é estabilizar a cabeça no acetábulo, por que o meu paciente às vezes melhora com estratégias em que eu faço afastamento da cabeça do fêmur do acetábulo? Por exemplo, técnicas de mobilidade, de mobilização. Esse alívio é imediato, é uma analgesia imediata por alguns estímulos excitomotores naquela região, mas isso não se mantém ao longo prazo, principalmente quando você expõe ele ao esporte. Então, a gente tem que pensar no gesto para que esse trabalho seja feito a longo prazo. Então, pensando a longo prazo, você precisa estabilizar essa articulação, mas, lógico, a gente não vai deixar de longe as técnicas que geram alívio imediato no meu atleta. E, além disso, existem vários relatos na literatura de que pacientes que tenham dor anterior no quadril e que tenham, de fato, alterações no exame de imagem relacionado ao impacto femoroacetábular, CAM, pincer, lesão de cartilagem, lesão de lado, eles não têm relação, essas lesões não têm relação com o nível de dor e com o nível funcional desses pacientes. Então, mesmo que você veja na ressonância ou no raio-x algumas alterações estruturais, como essa que eu acabei de mostrar, você não precisa ter medo de tratar aquele indivíduo ou de não ser efetivo no tratamento desse indivíduo, porque na maioria das vezes a dor dele nem vem dessas alterações estruturais. É fato que se ele tem uma alteração de estabilidade passiva, é um cara que precisa de mais estabilidade ativa. Então, se você conseguir compensar ou ajustar essa balança, existe uma possibilidade muito grande de você ser efetivo e você conseguir tratar esse paciente de forma efetiva. Então, não se preocupem muito com exames de imagem, a não ser que seja uma lesão muito grave, um câncer, uma fratura, e aí você realmente tem que se preocupar. No caso desses pacientes, um simples CAM, um simples pincer, tendem a evoluir bem com o tratamento conservador, com a fisioterapia, que a gente vai mostrar para vocês aqui hoje. E a maioria das dores desses indivíduos, principalmente durante as atividades, durante o esporte, elas não vêm
somente dessas estruturas intra-articulares. Na verdade, na maior parte dos casos, eles têm queixas extra-articulares. Então, a gente precisa, sim, avaliar o iliopsoas, se ele está em espasmo, porque ele é um músculo altamente estabilizador. Então, se eu tenho perda de estabilizadores passivos, ele vai tentar compensar essa estabilidade. Então, um músculo que normalmente está com sua carga aumentada e se ele não der conta do trabalho, ele vai travar, ele vai entrar em espasmo. Os adutores são músculos altamente envolvidos em funções. Então, se aquele cara estiver chutando mais do que ele consegue, se ele estiver dando mais tiro do que o adutor dele suporta, vai travar. Você pode ter sobrecarga no tendão, você pode ter degenerações no tendão por uma carga que ele não está sendo efetivo em se adaptar. O piriforme, glúteo máximo, complexo posterolateral do quadril como um todo são músculos altamente estabilizadores, então também tem a sua carga aumentada se você tem uma lesão estrutural nesse atleta. Então são músculos que normalmente, se eles estão travados, eles não estão sendo efetivos em suportar toda essa demanda, assim como o tensor da face lata, que é um músculo importante para a função, assim como os adutores. Então avaliar todo esse complexo dessa região anterior, lateral, posterolateral do quadril para entender realmente se a dor desse indivíduo ela é intra-articular, só extra-articular ou se ela é mista, se ele está tentando lidar com as duas dores ao mesmo tempo. E a gente vai mostrar isso para vocês na avaliação. Existem algumas características clássicas de pacientes atletas, principalmente mulheres, que é o que a gente chama de ressalto, ou que tem uma relação muito grande com instabilidade. Então, é um outro subgrupo de atletas que podem ter as lesões do síndrome do impacto, essas lesões extra-articulares, mas é um grupo bem específico de atletas que é importante você identificar, porque são indivíduos muito instáveis, tá? E aí o ressalto é uma característica clara de quem tem instabilidade e os músculos estão tentando gerar estabilidade nessa região por excesso de movimento. E aqui tem um vídeo de um ressalto, presta atenção aqui no quadril dela, quando ela faz a abdução do quadril, como tem um salto aqui na região lateral do quadril dela. Esse ressalto é o que a gente chama de ressalto externo do quadril. Então, é o ressalto do trato iliotibial sobre o trocânter maior. Quando você encontra um indivíduo como esse e faz os testes de instabilidade, de frouxidão ligamentar, e você encontra que esses testes são positivos, as escalas de frouxidão, são indivíduos que precisam de estabilidade mais do que qualquer outro. Se ele já é instável, imagina associado a uma lesão de lábio, imagina associado a uma lesão de cartilagem, e é muito comum que isso aconteça pelo extremo de amplitude, pelo excesso de sobrecarga desses estabilizadores passivos. Se é um cara que tem um excesso de instabilidade, esses estabilizadores passivos eles sofrem mais para gerar estabilidade nessa articulação. Existe uma possibilidade muito grande deles se machucarem. Então é um indivíduo que normalmente ele não vai se beneficiar muito bem de estratégias de liberação miofascial. Normalmente você já tem que pensar logo de cara em recursos talvez para diminuir a dor como eletrotermofototerapia e tal, mas o que vai resolver o problema desse indivíduo são os exercícios. Técnicas de mobilidade, por exemplo, mobilização articular, elas são interessantes para tratar dor intraarticular, para diminuir a sintomatologia do paciente ali inicialmente? Sim. A gente até publicou um trabalho em agosto agora sobre isso, mas em pacientes que tenham instabilidade do quadril, não é interessante. Vocês têm que partir para o exercício quanto antes. Existem várias estratégias, a gente vai mostrar para vocês aqui algumas hoje, de como partir para o exercício, mesmo no momento que ele ainda tem dor. E é importante que a gente faça isso, porque o que vai resolver o problema dele, principalmente para essas dores extra-articulares, como normalmente a dor tem relação com sobrecarga, tendinopatias ou espasmo muscular, você precisa ativar aquele músculo, você precisa jogar carga naquele tendão para que ele comece a remodelar. E você precisa fazer isso o quanto antes. Então a gente não joga fora técnicas de mobilidade, técnicas de liberação, mas com certeza o pilar do tratamento desses pacientes vai ser o exercício, tá? E a gente pode gerar várias estratégias, como por exemplo diminuir a amplitude durante o exercício para ter menor sobrecarga, ou utilizar as bandagens, isso é o que a gente chama de tira inguinal,
para diminuir sobrecarga e tirar um pouco o estresse nessa região, nessas regiões que estão doloridas, o que a gente chama de extra-articular. Um músculo muito comum que está sobrecarregado é o psoas, por conta dessa contenção anterior que a Naira comentou. E aí é importante a gente trabalhar ele de forma isolada, e se ele entra em espasmo, a pior coisa que você pode fazer para ele é ficar pensando em só alongar, ganhar mobilidade. Se ele está travando, o que vai fazer com que, na hora que você solte ele e ele não trave de novo daqui a 3 dias, é você dar a condição dele trabalhar para que ele não entre em estresse. Então, lógico, se está dolorido, é importante soltar, relaxar, gerar analgesia, mas você tem que ativar esse músculo o quanto antes, para que daqui a 3 dias ele não trave de novo. Então, exercícios isolados, ou até mesmo associar a função do paciente, por exemplo, o caso aqui de uma corredora que tinha dor anterior no quadril, tem um elástico aqui gerando carga para ela flexionar o quadril, inicialmente em pequenas amplitudes, depois em amplitudes maiores, é importante que você faça, principalmente se o músculo está em espasmo. Não fiquem com medo de jogar carga no músculo que está dolorido ou que está em espasmo. É exatamente isso que vai tirar ele dessa condição. Tanto para os abdutores de quadril, quanto para os flexores de quadril, quanto para os adutores de quadril. Se você tem, por exemplo, uma tendinopatia de adutores, você precisa fortalecer, você precisa jogar carga nesse tendão. Só assim esse tendão vai se remodelar e vai voltar ao que ele era antes, ou vai voltar até a capacidade de suporte de carga que ele tinha antes. Então, exercícios de adução, se você tiver uma tendinopatia de adutores, exercícios de flexão, se tiver uma tendinopatia de flexores. E em pacientes que tenham o diagnóstico de síndrome de impacto femoroacelular, o que os trabalhos mostram? Como que está essa condição muscular deles, né? Falei para vocês que é importante trabalhar alguns músculos, mas será que os trabalhos mostram isso? Será que quando o cara tem a síndrome de impacto, tem dor, realmente ele tem alguns déficits musculares? E apesar dos trabalhos não mostrarem isso como fatores de risco para desenvolver o impacto ou para desenvolver a dor anterior do quadril, a partir do momento que o indivíduo tem dor no quadril, eles têm 20% a menos de força, principalmente para os flexores de quadril, possivelmente porque é uma região dolorida e o cara não vai dar o máximo de força que ele tem para quando você vai testar um lado, comparando com o lado que não dói. É lógico que o lado que não dói vai ser mais forte, mas de fato, se você tem dor ou tem queixa para realizar aquele movimento, esses indivíduos eles apresentam menor força para flexão de quadril, extensão de quadril, abdução de quadril, adutores, rotadores externos. Então, todo esse complexo do quadril, principalmente se ele estiver durando muito tempo, ele vai estar inibido, vai ter a sua ativação diminuída, e a gente vai tentar restaurar isso com o foco principal nos músculos que são mais importantes para gerarem estabilidade nessa articulação. Quando a gente vai avaliar testes funcionais, por exemplo, pacientes que têm síndrome de impacto femoroacelular apresentam diminuição de força dos extensores de quadril e apresentam pior performance nos roll tests laterais, medial e lateral. No caso desse trabalho aqui, o Rob Roy utilizou dançarinas, e aí talvez por isso que ele utilizou testes de salto, pensando no gesto do balé. Esse foi o objetivo dele. E quando a gente vai avaliar, por exemplo, estratégias como agachamento, esses indivíduos apresentam diminuição, como agachamento, esses indivíduos apresentam diminuição da versão pélvica. Peguei um vídeo aqui emprestado do Lucarelli e da Naira, as loucuras que eles fazem no laboratório lá, mas os trabalhos mostram que indivíduos que têm impacto femoroacelular comparados com o controle, indivíduos que não têm a lesão, eles apresentam déficits de mobilidade na pelve. E aí, quando a gente olha mais ou menos no meio do ciclo do agachamento, os indivíduos que têm impacto do tipo CAM, por exemplo, que é aquele aumento do bump ósseo no fêmur, eles apresentam maior inclinação anterior da pelve. Possivelmente, isso gera uma discussão gigante, porque são só teorias em cima disso. Eu acredito muito que por falta de ativação dos extensores de quadril, não só glúteo máximo, mas isquiotibiais, todos os extensores, o Thiago já acredita um pouco mais
em falta de mobilidade, que talvez a gente tenha que trabalhar um pouco mais a mobilidade, isso, a Nailinha eu não sei, depois a gente conversa, a gente vai discutir sobre isso depois. Mas, de fato, é um déficit que eles apresentam, diminuição dessa versão da pelve. Quando a gente compara, por exemplo, o mesmo indivíduo, o lado que tem um impacto com um lado que é assintomático, percebam que ele compensa com a flexão do joelho do lado azul aqui, ó. Se ele tem menos mobilidade na pelve, ele vai tentar dobrar mais o joelho para flexionar menos o tronco e usar menos o quadril. Então, a partir do momento que esse cara tem um sintoma ou que ele tem dor, ele vai tentar fugir de alguma forma dentro daquele gesto. Imaginem gestos tão complexos como, por exemplo, o futebol, que você tem movimentos de torção, no tiro do atletismo, que você tem que dar uma intensidade tão alta. Aqui eu estou fazendo só um agachamento lateral, né? A Naira e o Luca, eles fizeram só um agachamento lateral. Olha os déficits que já aparecem. Imagina um gesto complexo. E isso normalmente tem relação com toda essa adaptação, tanto intra-articular quanto extra-articular. Quando a gente pensa em adaptação extra-articular, normalmente vocês vão encontrar um espasmo do psoas, com uma hipoatividade dele e uma hipoatividade do complexo lateral do quadril. Esse trabalho aqui de baixo, de 2015, do Van Gelder, ele mostrou o seguinte, que quanto mais positivo era o teste de Thomas, que é um teste que avalia a retração dos flexores de quadril, menor era a capacidade que o indivíduo tinha de recrutar glúteo máximo. Então imagina nesses caras, vamos fechar o raciocínio, que tem uma lesão de labrum, uma lesão condral, uma lesão da cartilagem, que tem o quadril mais instável, que tem a demanda do psoas aumentada para gerar essa estabilidade anterior do quadril, normalmente as pessoas travam, certo? Associado à demanda aumentada do complexo lateral do quadril também, que são músculos importantes para gerar a estabilidade nessa articulação. O psoas trava, se as pessoas entrarem em espasmo, gerar encurtamento relacionado a esse espasmo, principalmente por proteção, a sua capacidade de recrutar os glúteos, o complexo lateral do quadril, principalmente o glúteo máximo, que é um músculo extremamente importante para funções como o tiro, que eu mostrei, como o futebol, para gerar estabilidade na pelve, diminui exponencialmente. Então, enquanto você não conseguir restaurar a relação entre esses dois, a tendência é que o seu tratamento ele não evolua muito bem, já que você precisa melhorar essa mobilidade anterior, diminuir esse espasmo de pessoas para conseguir fazer um exercício efetivo no glúteo máximo, para conseguir recrutar o glúteo máximo como você deveria. E a gente encontra esses padrões de tirada de carga e lesão de membro inferior. Esse aqui é um atleta de levantamento de peso, um paciente meu, que ele tinha dor anterior no joelho, mas é só para dar um exemplo para vocês. Olha como ele tira a carga do membro inferior esquerdo, que era o membro inferior que doía. Aqui tem a plataforma de força, seta azul é para onde a carga está indo. Quando ele vai subir, olha como ele joga a carga para a perna direita. É a mesma coisa que o cara do impacto faz quando ele vai agachar. Se dói para agachar funcionando muito o quadril, ou se dói se eu tenho uma instabilidade, que eu tenho uma queixa anterior, ele vai gerar adaptações, seja elas de espasmo muscular, seja elas de movimento, para conseguir realizar a função que você pediu para ele realizar. O corpo vai dar um jeito de fazer isso. As custas do que, as custas de quem, não importa, mas ele vai dar um jeito de fazer isso. E muitas vezes o que a gente tem que fazer é tentar ajustar todas essas balanças para fazer com que o atleta volte a realizar a sua performance da melhor forma possível. E nada melhor do que você entender os gestos dele. Então, se ele tem uma dor anterior do quadril e agacha, eu tenho que entender como que ele agacha e se realmente ele está fazendo isso de uma forma efetiva, pensando em performance depois. Será que no momento que ele tem dor para fazer um agachamento clássico, eu não posso manter ele fazendo um agachamento terra, por exemplo, que exige menos dessa flexão do quadril? E por aí vai. Como que a gente vai conseguir lidar com tudo isso? Boa, eu sabia que você ia ficar até o final, não falei que a aula estava sensacional? Ó, se você curtiu esse vídeo, então, ó, clica aqui no botão de curtir que me ajuda demais a esse vídeo alcançar mais pessoas. Além disso, se você tiver um amigo, um paciente, alguém que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo, envia esse vídeo para ele, ó, clica aqui embaixo em compartilhar e envia para ele. E não esquece de se inscrever no meu canal, como eu disse, toda semana uma aula nova, um vídeo novo, um conteúdo novo aqui para vocês. Essa foi a mais importante do canal, mas pode ser que a próxima seja mais importante ainda. Então a gente se vê na semana que vem. Até mais, pessoal, um abração para você.